Meus irmãos, vamos no trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João, com o título de O Povo Não Crê. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se voltem para ele. Isaías disse, porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não se expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Ponto de vista do Evangelho. Os fariseus não estavam errados, não, quando a lei deles dizia que o Messias viveria para sempre. É verdade. Jesus que era chamado Messias, e Messias quer dizer aquele enviado por Deus, ou Salvador, isso que significava Messias. Por isso que falava Messias, Jesus, que Jesus seria o Salvador. Só que o viver para sempre já estava acontecendo. Já existia o Espírito de Jesus antes dele encarnar aqui na terra. Ele se tornou Jesus depois que ele nasceu na terra, que foi lhe dado o nome de Jesus. Mas o Espírito já existia. Então, durante ele esteve aqui na terra, era Jesus. E depois que ele morreu, ele continuou existindo. O Espírito foi embora, voltou para o céu, voltou para Deus. E Jesus continuou existindo. É o que nós sempre falamos. Para nós espírita, o que morre é apenas o corpo físico, é a matéria. Né? Que até o Antigo Testamento já falava sobre isso. Do pó viestes, ao pó retornarás. Mas isso é só a matéria. O Espírito mesmo é eterno, não morre. Ele apenas evolui. E enquanto nós estamos na terra, estamos aqui para aprendermos aquilo que deveríamos ter aprendido. Estamos colocando à prova a nossa natureza. Porque um espírito, quando ele é criado por Deus Pai Todo-Poderoso, ele só conhece a bondade, ele só conhece o amor, porque ele só conheceu a pureza de tudo que é bom e de tudo que é nobre. Ele não conheceu o negativo, ele não conheceu o desejo da carne, ele não viveu o ciúme, não viveu a inveja, não viveu a maldade. Então, como pode dizer que ele é bom? Bom é aquele que sabe vencer a si mesmo, é aquele que reconhece em si os seus defeitos, os seus erros e os superam. Isso é evoluir. Depois de experimentar os dois lados e você evoluiu, você se desvinculou dessas energias inferiores, aí sim pode dizer que você tem uma boa natureza, que você tem a natureza de um espírito evoluído. E assim é feito com todos os espíritos que devem passar por esse processo evolutório. No Evangelho, por enquanto eu estou falando daquilo que Jesus tinha dito antes de nós iniciarmos a leitura deste Evangelho. Né? Porque os apóstolos perguntam para Jesus, né, que o povo não reconhecia os milagres dele, não acreditava, viram. As pessoas tinham visto o que Jesus fez, mas não criam nele, não acreditaram nele, não confiava no Espírito de Jesus, né, como se ele fosse de fato o Filho do Homem. Então Jesus respondeu com muita simplicidade. É por isso que Deus cegou os seus olhos. Né? Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles. Não quer dizer que essas pessoas que estavam ali e que não acreditavam em Jesus ficaram cegas, não. Outro trecho do Evangelho lá atrás,
né, para quem tem o hábito de ler o Evangelho, né, Jesus também relata essa mesma situação, né, que os apóstolos perguntam para Jesus por que ele sempre usa comparação para falar com as pessoas. E Jesus disse: vocês são felizes, vocês vocês escutam e ouvem a mensagem dos céus. Vocês enxergam e veem. Eles não, eles só enxergam e não veem. Ou só escutam, mas não ouvem as mensagens. Isso quer dizer o quê? No nosso ponto de vista, o que nós sempre falamos. Porque os apóstolos tinham conhecimento do que estava acontecendo. Tinham conhecimento do que Jesus, de fato, fazia. Que tudo que, na verdade, acontecia era simplesmente movimentação de forças. Era um trabalho espiritual que era realizado. E, neste mesmo contexto, tem várias passagens do Evangelho que nós temos o mesmo entendimento. E temos como explicar todas elas. Então, a dificuldade para se evoluir um povo, a humanidade, no caso, é muito grande. É um trabalho árduo da espiritualidade maior. É um trabalho pesado para os nossos mentores, tentando despertar as nossas mentes para que possamos entender o motivo e o objetivo de estarmos aqui, de compreendermos que o mundo é muito mais simplesmente do que isso que nós entendemos. Ah, não, se eu não posso ver, se eu não posso pegar, eu não posso acreditar. Meus irmãos, isso é uma cultura que nos prendeu até hoje. Já estamos há muito tempo aqui na Terra passando por essas experiências. Desde a época de Moisés, já vem sendo praticado o espiritismo. É tanto que as leis de Moisés é baseada, as principais leis de Moisés, a mais famosa deles, é baseada no espiritismo. E assim vem se passando os tempos, de profeta em profeta, e olha que Moisés esteve na Terra cerca de 1750 anos antes de Jesus, que é quando era praticado, era seguido pelos profetas, né, pelos fariseus, o Antigo Testamento. Então veio João Batista anunciando a boa notícia, as boas novas, que no caso seria os ensinamentos crísticos. Aí já mudou completamente a lei que era praticada. Aliás, a lei não foi mudada. O que houve foi uma alteração de como esta lei era interpretada. Porque o próprio Jesus mesmo disse, né, que as leis de Moisés e dos outros profetas não perderiam a validade, que não seria tirado nem mesmo sequer um único acento de qualquer da lei dos antigos profetas, mas que veio trazer então as boas notícias, as boas novas, que é o ensinamento crístico, que foi tentar mostrar para o povo daquela época, mostrar para a sociedade que existem outros caminhos para se chegar aos céus. E para isso que nós entendemos chegar aos céus, é o espírito evoluir. Mas que outros caminhos são esses? Vamos começar, que eu disse no início, talvez uma confusão, que a lei de Moisés foi baseada por causa do espiritismo. Né? Um dos motivos das leis de Moisés, uma das leis de Moisés, aliás, que é proibido mexer com os mortos. Porque a mediunidade sempre existiu. Sempre, desde quando iniciou-se, né, a presença humana neste planeta, já existia a mediunidade impregnada em algumas dessas pessoas. E quando Moisés saiu com os escravos do Egito, tentando fugir para a Palestina, que estava atravessando o deserto, segundo a história da Bíblia, seria cerca de 400 mil pessoas. Então, havia, sim, entre essas pessoas, manifestações mediúnicas, havia incorporações. Só que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, não tinham noção do que era aquilo. Então começou a criar tumulto, desordem na multidão. E isso criava um grande transtorno para Moisés. Então, uma das leis, proibido mexer com os mortos, que seria manifestações mediúnicas. E a pena? A pena era a morte, porque não tinha outra maneira de punir, estava viajando no deserto, não tinha como prender a pessoa.
Então a pena era a morte. Era crueldade de Moisés? Bom, nós entendemos que é uma pena muito dura, e ainda mais que a pessoa que tinha essas manifestações não tinha culpa, não tinha controle da sua mediunidade, apenas manifestava e pronto. Já a pessoa já era condenada. Passou-se então tempo, veio outros profetas, sempre relatando o mundo espiritual. Até que veio João Batista anunciando a vinda de Jesus, veio Jesus em si e nos deixou então o Novo Testamento. Vocês podem reparar, nós espíritas não nos baseamos no Antigo Testamento, nós lemos apenas o Novo Testamento, né? Porque somos puramente cristãos. E é aqui que nós entendemos a essência do Espiritismo, né? Isso em várias passagens. Para nós compreendermos melhor e termos uma base, poder desenvolver um raciocínio, espero não demorar muito, quero ser breve, né, para não tomar muito tempo. Um dos trechos do Evangelho, quando Jesus cura um cego, que relata que Jesus cuspiu no chão, fez uma lama e passou no olho do cego. Então, um dos apóstolos perguntou para Jesus: mestre, este homem nasceu cego por causa dos seus pecados ou por causa do pecado dos pais deles? Aí Jesus dá para ele a resposta, que não foi por nenhum nem por outro, apenas para demonstrar a grandeza de Deus. Mas o que nos chama a atenção é a pergunta dos apóstolos: como que uma pessoa nasceu cega por causa dos seus pecados, sendo que ela nasceu cega por isso? Seria pecados anteriores, seria pecados cometidos em encarnação passada. Não teria como a pessoa ter nascido cega por causa dos seus pecados. Então, este trecho do Evangelho, do nosso ponto de vista, nos mostra a existência do karma, que são o nosso transcendente de encarnações passadas, onde nós temos o nosso karma. E é um dos motivos de estarmos aqui hoje reencarnados, é este nosso karma, e que influencia sim e muito as nossas vidas. Quer dizer, muito, nós somos o que somos hoje, é por causa da existência de nossas existências no passado. Nós somos o reflexo de tudo aquilo que fomos no passado. A nossa condição financeira, a nossa personalidade, as nossas dificuldades, os nossos dons, tudo é uma soma de tudo que fizemos no passado. E hoje reflete na nossa vida. Hoje é que define o que nós somos. E o que nós somos? Somos espíritos encarnados com débito kármico para ser resgatado. Temos um reajuste a ser feito, temos que nos libertar dele, para um dia voltarmos às nossas origens, para um dia voltarmos de onde nós viemos, porque nós não somos daqui, nós só estamos aqui. E quando passar esta fase, resgatarmos nosso karma, pagamos aquilo que devíamos pagar, mas o que? Eu não sei o que eu devo pagar. Olha, a evolução se trata da melhora da natureza da criatura. E o que isso quer dizer? É só fazermos aquilo que nós sabemos que é certo e evitarmos aquilo que era errado. Já começa por aí. E se tiver algo mais para você fazer que você ainda não sabe, e ninguém sabe, isso vai acontecer naturalmente. A espiritualidade, os seus mentores, o seu anjo da guarda, sempre vai dar um jeito de que as coisas aconteçam na sua vida, de maneira que você precisa que elas aconteçam. E é a sua reação que vai definir se você pagou aquela conta ou não. Ou pior, se você adquiriu uma nova dívida, ou se você aumentou uma dívida que você já tinha. É simples. É só nós procurarmos lapidar a nossa natureza. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que nós devemos ou não fazer, qual é a atitude correta que devemos tomar diante de certas situações. Não precisa explicar isso para ninguém. Moralmente, a pessoa já sabe. Todo mundo sabe se ele está agindo dentro da justiça ou não. Ele sabe se ele está agindo com ética ou não, se ele está agindo com moral ou não. Todos nós sabemos disso. E se nós praticamos algo errado, então, meus irmãos, nós não estamos evoluindo em nada.
Nós estamos estagnados. Do mesmo jeito que chegamos, nós vamos sair. Na verdade, perdemos foi tempo. E ocupamos também o tempo dos nossos mentores. E causamos decepção para muitas outras pessoas. Agora, se você foi um exemplo, se libertou do seu karma e se libertou de você mesmo, dos seus vícios, dos seus defeitos, né, dos seus ciúmes, das suas vaidades, do seu orgulho, aí você vai desencarnar um dia. E quando você desencarnou, você já está livre desses sentimentos inferiores. Aí sim, você vai voltar às suas origens, que é quando, no Evangelho também diz, é quando você vai ressuscitar. Existe o ressuscitar, ele é real. E todos nós vamos ressuscitar um dia. Mas não como a maioria das pessoas pensam. Ah não, eu vou morrer, vou ser enterrado, e depois eu vou sair de dentro do túmulo e aparecer de novo? Não. Isso é impossível. Isso não vai acontecer. A matéria, depois de morta, ela vai ser desintegrada. Acabou. Então, o ressuscitar para nós não é a pessoa morrer e depois voltar? Para os nossos entes queridos no mundo espiritual, para o povo que conviveu com nós, de onde nós viemos, para eles, agora, nós estamos mortos. Nós estamos em um mundo a qual estamos distante da nossa origem, do nosso mundo. E aqueles que estavam lá com nós, com certeza, sentem a nossa ausência, porque nós estamos mortos aqui na Terra. Para nós estamos vivos, mas para a nossa família espiritual, para os espíritos de luz que compunham a nossa sociedade, compunham a nossa família, esperam que um dia nós ressuscitemos. Só que para ressuscitar, nós temos que morrer aqui na Terra. E para morrer aqui na Terra e ressuscitar lá, temos que ter condições de estarmos lá novamente. A prece de São Francisco de Assis no final é morrendo que se vive para a vida eterna. E isso está também no Evangelho, em várias outras passagens. Basta analisarmos dentro do ponto de vista espiritual, que tem todas essas passagens. E para alcançarmos aquilo que o nosso Jesus Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás. Só que a sociedade, as pessoas, vêm seguindo ainda o Antigo Testamento. E fundiu-se então os dois evangelhos e criou-se culturas em que foi apontado entendimentos do evangelho em que, se você pensasse diferente, você estava cometendo um crime de heresia. Você poderia ser queimado vivo, crucificado, marcado a ferro quente. Então as pessoas não tinham a liberdade de pensar. Ainda bem que isso acabou depois que Lutero surgiu na história por volta ali do ano de 1700, 1600, não me recordo bem, que veio então o protestantismo e fez com que a sociedade despertasse e buscasse outros caminhos para chegar no objetivo que nos é colocado, evoluir o nosso espírito. Por volta de 1800 e alguma coisa, surgiu Allan Kardec, codificando o espiritismo e colocando regras, buscando entendimentos e conseguindo explicar, mesmo que de maneira, naquela época foi uma revolução. Hoje, para nós, já é uma coisa primária. Ainda tem a sua importância. Colocou então mais uma opção de caminhos para se chegar à evolução do espírito. Hoje nós estamos aqui utilizando todo este conhecimento, toda essa experiência, toda a história desses profetas, desses missionários, desses grandes médios que já passaram na história, e nós estamos aqui fazendo parte disso. E hoje nós compreendemos o seguinte: tudo muda o tempo todo. As leis são alteradas, são modificadas. Chega um certo tempo que aquela lei, aquela regra não é mais eficaz. Aquela lei, seja ela, até mesmo as nossas leis físicas, sofre alteração. Ela servia para a sociedade daquela época, para as pessoas daquela época. Não serve mais hoje. Então é criada uma nova lei
ou aquela lei que já existia, se torna modificada. A lei de Moisés era aceita, era tida como normal, mas era por causa das pessoas daquela época. Depois se tornou um absurdo, não se praticava mais. A maneira que Jesus falava, que Jesus ensinava, era sobre parábolas, era em comparações, igual nos evangelhos que nós lemos. Nós lemos o evangelho que Jesus aplicou há 2000 anos atrás, usando as suas comparações e parábolas. Mas por que Jesus fazia isso? Porque aquelas pessoas tinham uma cultura ainda atrasada, uma cultura que não lhes permitia conhecer as verdades que Jesus precisava ensinar. Então ele falava por entre linhas. Algumas pessoas compreendiam, entendiam o que Jesus estava ensinando, mas muitos tinham até medo de se manifestar, ou então entendiam e seguiam calados. Hoje estou falando para vocês mais aberto, o mesmo que Jesus falou naquela época. Porque hoje as pessoas já compreendem melhor o significado das coisas, já buscam um melhor entendimento, um raciocínio mais lógico, mais amplo. Aquele que questiona, que pensa e diz assim, gente, mas qual é o objetivo de existirmos? Não faz sentido, né, se não for o mundo espiritual. Que sentido faria nascer, crescer, comer, trabalhar, estudar e morreu? Qual seria o objetivo disso? O mundo é muito mais complexo do que este que nós vivemos e achamos que é o correto. Tem um mundo espiritual que influencia as nossas vidas, que ditam os nossos ritmos, que nos conduzem, que marcam definitivamente as diretrizes a que cada um de nós deve seguir. E tudo isso é influência de nós mesmos. E isso não será mudado. Hoje, nós temos este entendimento do Evangelho. É porque nós aplicamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos e temos experiência do tempo que vimos, que estamos praticando. Então, nos dá uma certa experiência e um certo entendimento do Evangelho. Vai chegar um tempo que vai aparecer pessoas, né, e a espiritualidade também vai criar mecanismos para isso e mostrar que ainda existe um mundo muito maior do que esse que nós conhecemos. E este é o processo. Há cerca de 1500 anos, a humanidade pensava que o planeta era quadrado. Antes disso, pensava que o planeta era sustentado por um elefante. Depois, a Terra era plana. Hoje nós já temos um conceito completamente diferente. Há 500 anos se descobria a América. A humanidade não conhecia este continente. Há 100 e poucos anos tínhamos escravos. Era normal. Era normal, era plenamente aceito pela sociedade. Já não é mais. Ou seja, estamos evoluindo sim. Estamos tendo um melhor raciocínio e entendimento, né, de que as coisas não é simplesmente aquilo que nós aprendemos. Como diz no início, tudo se modifica o tempo todo. Nada é a mesma coisa para sempre. Um diamante, antes de ser diamante, ele era carbono, era carvão. E com o passar de bilênios, se tornou o diamante. E um dia, ele vai deixar de ser o diamante, ele vai se transformar em alguma outra coisa. É possível. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos e devemos fazer é procurar nos mudar agora. E isso é fácil, porque todos nós temos as nossas falhas. Individualmente, talvez o meu colega, o meu irmão, quem está próximo de mim, não saiba dos meus defeitos. Aliás, sabe de alguns, mas não sabe de todos. Mas eu sei. O importante é que eu sei. E se eu quero ser um sujeito melhor, se eu quero evoluir, se eu quero ter uma decência moral de estar trabalhando com espíritos de luz, que eu procure então trabalhar e eliminar esta minha falta moral. E assim, meus irmãos, eu estou fazendo a minha parte, estou buscando a minha evolução. E depois,
Você, não, eu não tive a oportunidade de corrigir os meus erros porque fulano não me ajudou, ou então porque fulano me atrapalhou. Não, isso não depende de ninguém, não. Isso depende exclusivamente de cada um de nós. E essa é a oportunidade que temos. Hoje, talvez as pessoas, talvez não, muitas pessoas não acreditam nem na existência de Deus, né? Tem outros segmentos religiosos, não acreditam no Espiritismo, mas tudo bem, é a liberdade de cada um. Né? Deus Pai Todo-Poderoso deu essa liberdade a cada um de seguir o caminho que acha que é melhor para você, que é melhor para ele. Mas chega um dia que ele vai desencarnar. E quando ele desencarnar, ele vai perceber que aquilo que ele ouviu a vida toda, que eu já ouvi isso, né? Alguém dizer, eu não me preocupo muito com esse negócio de evolução, não me preocupo com o céu, não me preocupo com o inferno, não me preocupo com nada disso, porque a morte é um mistério da fé. Eu já ouvi isso, né? Acho que muitos de vocês devem ter ouvido coisa parecida. Não, a morte é um mistério da fé. Meus irmãos, o que para você hoje é um mistério da fé, quando você desencarnar, acreditando nisso, aí você vai se deparar com uma dura e triste realidade. E o pior de tudo, sem preparação nenhuma para lidar com essa realidade. Então você vai ser apenas mais um objeto, mais uma vítima da realidade que antes para você era um mistério da fé. E isso não é só para o espírita não, viu? É para todo mundo, é para toda criatura, é para todo filho de Deus. E falando em filho de Deus, para todo irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Né? Somos filhos de Deus, então somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, partindo da decrescência de Deus, somos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele nos vê também da sua decrescência como nosso Pai, e ao mesmo tempo nos vê também como irmãos. E Ele quer todos nós, junto a Ele, sob a proteção do nosso Pai maior, sob a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o fato de Ele desejar que estejamos com Ele, não vai nos ajudar muito também não, porque nós temos que ter a mesma vibração moral que Ele, para estar no mundo que Ele está. Porque, eu sempre falo isso, já até estou até repetitivo nas palestras que faço. As energias se atraem por afinidade. Você será conduzido para um mundo, para uma sociedade que se pareça com você. Não adianta hoje me pegar aqui hoje, igual eu estou aqui hoje, me levar para o mesmo mundo em que está o Arcanjo Miguel, no mesmo mundo que está o Arcanjo Gabriel, a Mãe Santíssima, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá, não é possível. A minha natureza é diferente da deles. Eu não tenho o mesmo teor e padrão vibratório que eles. Então, para onde que eu vou? Eu vou ser conduzido para uma dimensão, para um mundo espiritual, em que aqueles que estão lá têm uma natureza parecida com a minha. E isso não é porque vai ter ninguém selecionando quem entra e quem não entra, não. São as energias. É natural. É natural. Não vai haver um mundo para você escolher, não. Você simplesmente vai estar nele e pronto. E se a sua natureza piorar além daquilo que você já está, você será conduzido para um mundo em que a sua natureza é igual daquele mundo que está lá embaixo. Ou subir, dependendo do seu estágio de evolução. Bom, meus irmãos, o assunto é muito complexo. Se a gente fosse falar os exemplos que tem no Evangelho, que nos leva a esse entendimento do mundo espiritual, nós ficaríamos aqui mais algumas horas. E o tempo que da palestra ele é limitado, até porque tem outras atividades para serem realizadas hoje ainda. Eu espero que o que nós falamos fique energeticamente registrada na mente e no espírito de vocês. E que assim cada um possa então fazer uma autoanálise e ver onde de fato precisa se corrigir. Se está bom, ótimo, mantenha assim. E se puder melhorar ainda mais aquilo que já está bom, perfeito.
Mas o nosso foco principal é procurar onde está a falha e corrigir a falha. E depois a gente começa a melhorar aquilo que já estava bom. Bom, meus irmãos, eu agradeço a atenção de todos.